Estamos iniciando mais uma semana de leitura em nossa jornada do ano bíblico. Em nossa leitura de hoje, concluiremos a leitura de mais um livro das Escrituras Sagradas. Hoje faremos um rápido resumo de 1 Samuel, capítulos 29, 30 e 31. Aques podia acreditar em Davi, mas os príncipes filisteus, não. Era conhecimento deles a fama de Davi e a música que embalava as danças de vitórias em Israel. Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. 1 Samuel 29, verso 5. A mesma música que despertou a ira de Saul, despertou a desconfiança dos príncipes filisteus. Davi deveria estar em uma tremenda aflição diante do que estava prestes a fazer, marchar contra o seu próprio povo. A batalha que Davi estava travando era consigo mesmo. Seus planos e objetivos começaram a ser traçados sem a aprovação de Deus. Se não tomasse cuidado, cairia no mesmo erro de Saul. O Senhor precisava permitir que as consequências de seus atos começassem então a serem colhidos. A dura tribulação que estava por vir despertaria o homem, segundo o coração de Deus, para a letargia de seu próprio coração. Geralmente, para nos lembrarmos de onde machucamos, basta olharmos as cicatrizes. As marcas nos lembram de onde caímos, como nos ferimos e por quê. Quantas vezes sabemos que podemos nos machucar, que podemos ainda machucar outras pessoas e, no entanto, assumimos os riscos. Davi foi infeliz em deixar o deserto para ir habitar entre os inimigos. Preferiu armar ciladas a confiar em Deus. Em meio à perseguição, Davi foi fiel e verdadeiro dentro da segurança dos muros de Ziclag. Tornou-se então um mentiroso. Davi precisava lembrar onde e como havia caído, para então voltar ao primeiro amor. E as marcas certamente o ajudariam neste processo. Escolha trocar as cicatrizes do pecado pelas marcas da justiça de Jesus Cristo. Amém? Que as marcas desse amor eterno superem as marcas que a vida tem ali causado. Sendo excluído da peleja pelos príncipes filisteus, Davi voltou com seus homens a Ziclag. 1 Samuel 30, versos 1 a 31. Lembrando do que estudamos acerca das consequências das atitudes impensadas de Davi e sobre suas marcas. Eis as consequências e eis as marcas. Ao retornarem para casa, perceberam que além de não haver mais casa, suas famílias e todos os seus pertences haviam sido levados embora. Diante da tragédia da perda de suas famílias, os soldados de Davi começaram a se voltar contra ele e até mesmo falaram em matá-lo. Em vez de planejar um resgate, procuraram alguém para culpar, um bode expiatório. Que desespero! Que agonia! Que pesadelo! Pais, mães, filhos e filhas foram levados. Não restou uma pessoa sequer. Tudo estava destruído. Mas a destruição maior foi a do coração daqueles homens. Davi buscou força em Deus e começou a procurar uma solução e não um bode expiatório. Davi se reanimou no Senhor seu Deus e foi fazer o que deveria ter feito muito antes: consultar a vontade de Deus. 1 Samuel 30, verso 6. Quando você estiver diante de um problema, lembre-se de que é inútil procurar alguém para culpar ou até mesmo para criticar. Em vez disso, considere como você pode ajudar a encontrar uma solução. Davi e seus homens avançaram em busca de tudo o que havia perdido. Porém, 200 homens ficaram para trás, pois eles estavam muito cansados para continuar na peleja. 1 Samuel 30, verso 10. No caminho, Davi encontrou então um estrangeiro, um servo egípcio que estava extremamente debilitado. Os amalequitas cruelmente deixaram este escravo egípcio ferido para morrer no deserto. Mas Deus o usou para guiar Davi e seus homens ao acampamento amalequita. Davi e seus homens trataram aquele escravo com generosidade e o escravo retribuiu, levando Davi e seus homens ao acampamento do inimigo. Trate com respeito e dignidade aqueles a quem você encontrar, não importa quão insignificantes eles possam parecer. Você nunca sabe como Deus poderá usá-los na sua vida. O último capítulo de 1 Samuel deixou registrado a última batalha de Saul e o seu último suspiro.
Que contraste desta guerra com a que vimos entre Davi e seus homens e os amalequitas. Deus foi misericordioso com Davi e não permitiu que ele fosse com os filisteus e assistisse o seu povo ser destruído e perecer. Sentindo-se acuado, Saul pediu que seu escudeiro o matasse antes que isso acontecesse pelas mãos do inimigo. Percebendo, porém, o temor de seu escudeiro, Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. 1 Samuel 31, verso 4. Saul e seus filhos tiveram seus corpos pendurados em um muro como troféus. O suicídio do rei de Israel foi comemorado pelos filisteus como boas novas, na casa dos seus ídolos e entre o povo. 1 Samuel 31, verso 9. Israel provou das consequências de um governo sem a bênção de Deus. Porém, uns homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro. 1 Samuel 31, verso 12, dando um fim à humilhante divulgação da tragédia da derrota do povo de Israel. Que triste final do primeiro rei de Israel! Terminou com suas armas no templo pagão e seu corpo hasteado como uma bandeira ensanguentada. Saul rejeitou o governo de Deus e o seu governo levou à destruição da sua própria casa. Não havia mais espaço para o Senhor na vida e no coração de Saul. Na verdade, não havia espaço para ninguém que não fosse ele mesmo. Sua vida resumiu-se em uma grandeza terrena e uma sina doentia de matar a Davi. Saul tinha tudo para ser um grande rei. Ele tinha Deus a seu favor e o rejeitou. Só que uma vida assim não se resume a ela mesma. Sempre vai afetar os mais próximos, principalmente os familiares. Enquanto todo o povo chorou e lamentou a morte do profeta Samuel, apenas uns poucos homens valentes sepultaram a Saul e seus filhos. Como aqueles homens tiveram a coragem de dar fim à vergonha de Israel, Deus precisa hoje de homens e mulheres valentes que sejam zelosos pelo nome do Senhor, ainda que diante de situações vexatórias. Não fomos chamados para divulgar os pecados uns dos outros, mas para defender a causa de Deus, independente dos erros humanos do percurso. Concluímos hoje a leitura do livro de 1 Samuel. 1 Samuel é um livro de excelentes princípios e trágicos finais. A morte de Eli assinalou o declínio da influência do sacerdócio e a ascensão dos profetas em Israel. O pequeno Samuel foi consagrado ao serviço de Deus por Ana, sua mãe, e Samuel veio a ser o último juiz e um dos maiores profetas do povo de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Desobedeceu a Deus, tornou-se invejoso e paranoico. Por fim, consultou uma feiticeira e no campo de batalha cometeu suicídio, tirando a própria vida. Misericórdia, Senhor. 1 Samuel também contou a história de Davi como um homem que seguia a Deus, serviu Saul, matou Golias e tornou-se um grande guerreiro. E na leitura de 2 Samuel vamos ver como foi o restante da história de Davi. Amanhã iniciaremos a leitura de 2 Samuel. Que Deus te abençoe!